Link de volta, hoje, 4 de março, é o Dia Mundial da Obesidade. Atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com a doença no mundo. O repórter Enzo Teixeira conversou com a presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional Espírito Santo. Veja agora. Olá, boa noite para você que acompanha a gente aqui no Link Espírito Santo. Olha, o número de pessoas obesas no mundo chega a mais de 1 bilhão de pessoas. Nos últimos 30 anos, esse número tem crescido, mas que dobrou entre os adultos e entre crianças e adolescentes, esse número mais que quadriplicou. Para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto, eu falo agora com a doutora Priscila Pressanha, que é endocrinologista. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Link. Obrigada. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Obesidade. Queria que você explicasse para a gente quais são os critérios que fazem uma pessoa ser considerada obesa. É um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. O critério é pelo índice de massa corporal, ou seja, a gente faz um cálculo, pega o peso, divide pelo quadrado da altura e a gente tem obesidade a partir do índice de massa corporal de 30, ou seja, maior ou igual a 30, o indivíduo é considerado obeso. E daí nós temos as classificações da obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3. Esse é o critério maior que classifica o paciente como obeso. Doutora, queria saber quais são as implicações da saúde dessa pessoa que é considerada obesa. A pessoa que é considerada obesa, Enzo, ela não tem só a obesidade como uma coisa que a gente consegue ver. É uma coisa muito além daquilo que a gente vê. A gente fala assim que a obesidade ela traz comorbidades muito significativas, por isso a importância desse dia, que é um dia mundial, é um dia de combate à obesidade, então assim, todo mundo está alertando as consequências. Então a gente tem comorbidade, consequência no fígado, em órgãos como o rim, na cognição de pacientes de terceira idade, temos doenças cardiovasculares, como por exemplo infarto, o derrame, que são os AVCs, a esteatose hepática. Então, assim, é uma gama de comorbidade que a obesidade traz junto. Doutora, uma pergunta polêmica. Toda pessoa considerada obesa, ela tem um problema de saúde? Essa realmente é uma pergunta polêmica, todo mundo pergunta isso. A obesidade, ela é uma condição crônica e ela tem um CID, que é o que a gente chama de Código Internacional de Doença. Esse CID é o E666, inclusive. Então, toda doença tem um CID. Essa história da gente falar assim, eu sou um gordinho saudável, ou então assim, eu sou um gordinho saudável porque as minhas taxas laboratoriais são boas, isso não é real. Porque pode ser que naquele momento as taxas estejam boas, mas em algum momento essa taxa vai alterar. E de qualquer forma, a partir do momento que você tem obesidade, você já tem 10 anos a menos de sobrevida, sem lesões em órgão-alvo. Imagina se ainda tiver lesão em órgão-alvo. Então, a história é a gente não deixar que essas lesões aconteçam e desde sempre, a partir do diagnóstico, já tentar detectar e tratar. Mas não existe essa história de que ser gordo com um laboratório bom é saudável. Importante ter sempre o acompanhamento, né, com o endocrinologista, com o médico, para conseguir ter uma vida melhor. Sim, essa história do acompanhamento, ele tem que ser individualizado, até porque cada um tem a sua história, cada um tem que ter uma abordagem diferente. A obesidade ela tem que ser abordada de forma multidisciplinar, então alguns precisam de uma abordagem mais enfática na parte psicológica, outro na parte nutricional, outro na parte metabólica com medicação. A própria medicação que serve para você, de repente não serve para mim. Então o paciente ele tem que ser avaliado com profissionais da área, mas tem que ser avaliado de forma individual. Quantas vezes a gente vê assim muito em consultório o paciente pegando a receita do vizinho, né, usando o que o vizinho usa. Então o que é para ele não é para o outro e vice-versa. Isso tem que ser acompanhado, né? Então tem que ter esse olhar. Doutora, agora chama a atenção os altos números, né, de pessoas obesas no mundo. Mais de 1 bilhão significa 1 em cada 7 pessoas, se a gente considerar que no mundo a gente tem mais ou menos 7 bilhões de pessoas vivendo. E se a gente fala do crescimento, né, nos últimos 30 anos, foram os números em adultos mais que dobraram, em crianças e adolescentes quadriplicaram. Isso chama muita atenção, né? Isso chama muita atenção e cresce em números avassaladores. Como a gente estava conversando aqui antes, a obesidade tem crescido em países de terceiro mundo mais do que a própria desnutrição.
por conta dessa questão da alimentação mais rica em carboidrato. Então, as pessoas têm comido muito carboidrato, muito alimento ultraprocessado, têm feito menos atividade física. E o sono também. O sono das pessoas está muito ruim. Quantas pessoas a gente escuta falando que precisa dormir com medicação. Então, a gente tem visto realmente a obesidade crescer. Isso traz consequências. Antes, o diabetes tipo 2, que era visto só na população adulta, agora tem sido diagnosticado em jovens, cada vez num número crescente, justamente por conta da obesidade. A obesidade levando ao diabetes tipo 2 na população mais nova. Então, realmente, isso é um alerta e a gente tem que tentar mudar. Tá aí a importância, então, do Dia Mundial de Combate à Obesidade para chamar a atenção sobre esse assunto. Fico alerta e sempre, né, a prevenção é muito melhor do que tratar a consequência. Então, ou a gente previne e se a gente não consegue prevenir, a gente trata de forma precoce, antes que isso vire uma consequência lá na frente. Doutora, para fechar, queria falar então sobre prevenção. Como prevenir? Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter com o próprio corpo? O cuidado, ele tem que ser constante, né? Então, assim, as pessoas, elas querem perder peso rápido. Quando elas se veem na situação da obesidade, elas querem emagrecer rápido. Então, a gente vê, assim, muita euforia e pouca disciplina. Então, a disciplina é o foco principal, até muito mais do que a própria motivação. A disciplina vai ter que ter dia após dia. Então, atividade física, essa atividade física ela tem que ser constante, tem que ser regular. Não adianta a gente fazer uma semana atividade física e na outra semana não fazer nada. Então, tem que ter essa assiduidade da atividade física, pelo menos 150 minutos por semana. É o considerado para sair do sedentarismo. É uma alimentação mais da parte natural mesmo, né? A gente até fala mais descascar do que desembalar. Então, utilizar menos carboidratos, menos ultraprocessados, menos gordura saturada. Aquela dieta mediterrânea, que é uma dieta mais rica em oleaginosas, em peixes, é sempre muito, muito boa para seguir. E o sono também, dar essa atenção para o sono, para que a gente possa ajudar na perda de peso, é muito importante. Obrigado, doutora, pela Obrigada. participação aqui. Tá aí, gente, é preciso se cuidar e fazer o acompanhamento. Eu devolvo ao estúdio aí com você.